Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Deixa eu convidar aqui a professora Carol para a gente poder iniciar o bate-papo de hoje. Pessoal, fixe aí nos comentários o tema e algumas informações, tá bom? Oi, Oi, Carol, tudo bem? Boa tudo bem? noite. Boa noite. Que bom te ver, pelo menos online, né? Pois é, Virtual. única forma agora, né? A gente meio que escapou ali do surto de pandemia, meio fugitivo de É, Brasília para conseguir conseguimos voltar. fugir a tempo. É. Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos debater um tema que é super importante para quem quer ingressar, né, nesse universo da pesquisa jurídica, seja para escrever um trabalho de conclusão de curso, seja para ingressar em um mestrado, ou seja para escrever um artigo, que é o processo de construção de temas de pesquisas. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a professora Carol, que é doutoranda em Direito pela UNB, professora universitária, tem ampla experiência aí no campo da pesquisa, com orientação de trabalho de conclusão de curso, escrita de artigos, enfim. E também é advogada. Então, hoje nós vamos debater esse tema. E o pessoal que estiver entrando aí na live, vai compartilhando a live com seus colegas de turma, enfim, vai divulgando, porque o que a gente vai passar aqui hoje para vocês, pessoal, vocês não encontram em qualquer lugar. Pode ter certeza, porque esse universo da pesquisa, não sei se a Carol também comunga dessa ideia, mas quando eu estava pesquisando, começando a me preparar, né, para o processo seletivo de mestrado, eu encontrei pouquíssimas informações na internet. Eu tive uma dificuldade muito grande, sabe, de como é que construir um tema, e assim, a gente tem uma dificuldade de divulgar isso. Então, é, esse é o objetivo da live, compartilhar o máximo que a gente puder aqui nessa noite com vocês sobre um pouco dessa experiência que nós fomos adquirindo durante os anos, fazendo pesquisa. Então é isso, pessoal. Vai dando joinha aí na live, porque quanto mais interação tiver, melhor. E mais o Instagram consegue alcançar mais pessoas que também têm o mesmo interesse que você, tá bom? Em pesquisa. Então, sem mais delongas, último recadinho também. Hoje, Carol, eu criei um canal. Hoje, eu estruturei um canal no YouTube também para compartilhar mais materiais com o pessoal que tiver interesse, mais conteúdos nesse universo. E tá aqui na descrição. Quem tiver interesse depois da live, pode estar conferindo lá no YouTube. E também tem um canal no Telegram para o pessoal que quer ingressar em um mestrado em Direito. Só me chamar no direct também depois da live. Mas, enfim, sem mais delongas, queria que você se apresentasse, Carol, para o pessoal, falasse um pouquinho de você, tá bom? Para a gente iniciar esse tema. Boa noite, pessoal. Tô vendo aí alguns ex-alunos, alguns alunos, minha amiga Jana também entrando. Bom, eu sou a professora Carol Vargas. Eu comecei a fazer pesquisa meio sem querer. E aí eu quero conversar um pouco com você sobre isso. O trabalho que o Gustavo vem desenvolvendo é muito interessante, porque a gente não tem esse suporte normalmente na academia, né? Porque a gente não tem, falta às vezes até estrutura, falta professores para conseguir orientar. E eu acho que também tem uma cultura que a gente de guardar alguns conhecimentos, né? Agora a gente tem uma geração que está compartilhando conhecimento, está dividindo o que sabe. Mas uma geração anterior não guardava isso e não passava muito para a gente. Então a gente aprendia um pouco na tentativa e erro, né? Até conseguir acertar ali o ponto de uma pesquisa. Só para apresentar, eu sou do Sul, sou formada lá em Santa Catarina, minha especialização também em Santa Catarina. Vim para Goiás, fiz meu mestrado na Federal aqui de Goiás e moro em Goiânia, né? E agora eu sou doutoranda da UNB. Eu comecei a fazer pesquisa mais ou menos ali da metade do curso do direito para frente, em razão de uma bolsa de pesquisa, né? E aí eu me apaixonei e eu fui trabalhando o meu currículo sempre pensando nisso. E como o Gustavo, eu também procurei, mas eu sou uma geração antes dele, né? Então, na minha geração não tinha menos informação ainda na internet, né?
A gente ia lá perguntando, e aí eu comecei a perceber a necessidade de um currículo de pesquisador para que depois eu pudesse ingressar no mestrado, no doutorado. E aí eu fui tentando fazer a pesquisa, teve muitos erros no meio do caminho, teve acertos, e aí foi. Agora me considero ali uma tentativa de pesquisadora, publico alguns artigos, tenho sempre tentado me aprimorar. E como em qualquer âmbito do direito ou da vida, a gente tem que toda hora se reconstruir, né? Se renovar. E na pesquisa também. Então, a gente que está aqui um pouco mais de tempo na pesquisa, a gente vê que tem uma mudança aí de pensamento mesmo, estrutural, de uma pesquisa. E eu acho que é isso que a gente quer tentar trazer para vocês hoje. A questão de escolha de tema é uma coisa que me cobram muito na faculdade, né? Porque a gente tem uma cultura de não ter pesquisa durante a graduação, aí chega lá no final do curso, impõe ao aluno um trabalho de conclusão de curso que ele não tem nenhuma experiência em pesquisar, né? E às vezes não é acostumado também a ler artigos científicos, né? Então ele fica muito perdido. Então sempre tem gente me perguntando, e eu fui criando técnicas para os meus alunos de como tentar achar um tema, como estruturar uma pesquisa e etc. E aí eu quero tentar dividir com vocês hoje aqui, eu e o Gustavo. Acho que eu já posso ir emendando da minha trajetória da pesquisa, né? Que eu já comecei a falar alguns pontos. Não sei Sim, se por tu queres favor. falar antes. Sim, você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Porque, assim, muitas pessoas costumam olhar, a pessoa está fazendo um doutorado e tal, mas muitas vezes não sabe a trajetória, qual que foi o caminho. E muitas vezes, quando a gente começa, é super normal a gente começar com um trabalho, assim, com muitas dificuldades, tem muitas dificuldades, sabe? Então, acho que é interessante a gente compartilhar como é que a gente começou, para o pessoal ver que não é algo assim, um bicho de sete cabeças, que é algo que é uma construção. A gente, os pesquisadores, é um processo de constante construção. Então, acho que é super interessante você poder compartilhar isso com a gente. Então, vamos lá. Lá na graduação, lá em Santa Catarina, tem uma bolsa de pesquisa que chama do artigo 170 da Constituição Estadual. E eu, como todo estudante, eu estava muito quebrada. E aí surgiu a bolsa. E até então eu não tinha uma perspectiva de ser pesquisadora ou de seguir na carreira acadêmica, né? Que hoje eu sou professora. E aí eu me inscrevi e fui selecionada. E aí eu comecei a ganhar uma bolsa de pesquisa em processo civil. Na época, um tema que era muito novo, que estava surgindo no judiciário, era o bloqueio judicial. Então, e eu trabalhava, fazia um estágio num banco que dentro do setor de bloqueio judicial. Então, eu comecei a desenvolver essa pesquisa. Essa primeira pesquisa, até hoje eu peço desculpa para o meu orientador. Porque, como todo mundo, eu não sabia fazer pesquisa. Nunca tinha acontecido de eu fazer uma pesquisa e ninguém nunca tinha me ensinado. E aí eu fiz a pesquisa que a gente está acostumado a fazer, às vezes aí na faculdade, né? Aqui pega um trecho de um lugar, pega um trecho de outro lugar, muda aqui, muda ali. E aí eu fui entregar desse jeito e aí eu né, levei um corre do meu orientador. E aí eu comecei a perceber que não era bem assim, né? Eu tinha que ter um pensamento meu, embora embasado em doutrinas, né? Eu tinha que contribuir de alguma forma. E aí eu fui desenvolvendo isso no decorrer do caminho com outras e fui melhorando cada vez mais, né? Então eu tive essa bolsa de pesquisa com bloqueio judicial. Aí depois eu fui para quando eu formei, o meu TCC foi sobre financiamento público de campanha político-partidária. E também aí eu já comecei a desenvolver uma pesquisa muito mais profunda, porque eu já tinha um pouco da experiência da bolsa de pesquisa. Então não foi um TCC fácil, assim, porque eu fui para uma área que a gente trabalha pouco, né, dentro do direito. E tive que procurar em outros lugares conteúdo. E aí, depois eu fui para especialização. Na especialização, eu tive uma bolsa de pesquisa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Depois, eu fui para o mestrado, que eu tive bolsa também. Pesquisei no mestrado Reforma Agrária. E agora no doutorado. Só que nesse caminho, assim, eu só pontuei os principais pontos, né? Nesse caminho, tiveram muitos acertos e erros, né? Quando a primeira coisa foi como eu vou montar uma pesquisa, né? Que foi nessa bolsa do artigo 170. Aí eu percebi a necessidade de dialogar com doutrinadores. Nessa época, né? Isso fazem aí
13, 14 anos, nessa época a gente não tinha ainda uma perspectiva que a gente tem hoje de trazer a pesquisa para a realidade, né? Para o dia a dia, para uma pesquisa empírica. Nessa época ainda era uma pesquisa mais teórica. Então eu sabia que eu comecei a aprender que eu tinha que dialogar com os doutrinadores para poder escrever. Já na especialização, era uma pesquisa, já era empírica, que a gente fazia, montava lá uma consolidação das leis catarinenses. E aí cada grupo ficava com uma parte, a minha parte era de políticas públicas. Então eu tive que ler todas as leis catarinenses editadas na Assembleia Legislativa sobre políticas públicas e categorizar elas. Ali foi minha primeira experiência de toque, eu falo, né? Que até hoje eu tenho toque na pesquisa. Porque eu precisava ser extremamente organizada, né? E criar um fluxo na minha cabeça que fosse compreensível para quem fosse acessar isso depois, né? E aí eu vi a segunda perspectiva que eu tenho de pesquisa, ser acessível, independente da sua área, independente do que tu queres passar, né? Às vezes a gente vê, assim, eu como professora, né? Vejo em provas aquele juridiquês, o povo querendo falar latim. E não é mais isso, a gente tem que entregar algum conteúdo, né? Olha aqui o que a gente está fazendo. A gente está entregando conteúdo por uma live, numa conversa super descontraída, para trazer alguma coisa. Então, a pesquisa também é assim. Claro que você não vai escrever de forma coloquial, mas tu começa a escrever de uma forma mais acessível, né? E montar um cronograma na sua cabeça do que você quer entregar. Então, aí eu comecei a pensar em estrutura. Eu vou fazer isso primeiro, depois isso, né? E seguia o meu cronograma. Depois, lá no mestrado, quando eu cheguei no mestrado, eu me deparei com uma questão muito forte, porque eu escolhi o direito agrário para fazer o mestrado em razão da reforma agrária e política, que sempre gostei de estudar política. Só que eu não tive direito agrário no Sul, não existe essa matéria nem como optativa, e eu não sabia direito agrário. Eu passei na seleção porque o projeto estava bom, tinha feito metodologicamente correto, mas eu não sabia direito agrário, né? E eu tive bastante choques de realidade com os professores, porque eles falavam muito para mim, a realidade sua do Sul não é a realidade do país, né? Você tá com um pensamento equivocado, você tem que ler mais. Então eu me debrucei, aí eu percebi que eu não tinha um arcabouço teórico necessário para construir. Então foi um caminho praticamente que eu voltei lá naquela bolsa primeira de pesquisa, porque eu tive que ver o assunto e ler. Quanto mais eu lia, mais eu tinha dúvidas, e era isso que eu precisava. Aí depois eu tive que estruturar alguma ideia para daí escrever. Eu acabei conseguindo escrever nos últimos 6 meses, naquela tortura, né, louca de conseguir escrever, porque eu demorei muito para conseguir juntar esse arcabouço. E vem a terceira coisa que eu acho: não inventem ir para uma área que você gosta, mas que você não tem domínio. Porque às vezes o que a gente gosta, a gente não tem domínio. E aí você não vai conseguir desenvolver, às vezes, tão facilmente, né? Eu tive trabalho para desenvolver, foi difícil, deu tudo certo, mas eu sofri nesse meio do caminho. Eu podia ter sofrido menos, né? E aí também eu tive choques com orientadores, né? Eu tive um orientador que era mais da história, e aí a perspectiva da história não era o que eu queria. E aí vem o empoderamento seu científico de dizer, não é isso que eu quero, eu preciso achar algum orientador que entre dentro da minha expectativa do que eu quero entregar para a comunidade, né? E também de professores, assim. E aí vem uma outra dica. Eu conto isso hoje com muita naturalidade, mas na época foi difícil. Eu perdi o meu avô em 2012, e meu avô, eu era muito próxima do meu avô, então eu fiquei meio chateada, né? Tava difícil para eu retomar, e eu tinha um prazo para entregar de artigo da matéria, e aí entreguei um artigo do que dava, tava péssimo o artigo, eu sabia, mas entreguei para cumprir o prazo, e depois eu fui ao professor e perguntei um feedback. Essa é uma das dicas. Peça feedback. A gente sempre melhora com uma resposta de alguém, né? Um olhar de fora, porque às vezes você tá viciado no texto. E aí o professor foi bem ríspido comigo, vamos dizer. Ele falou que ele não sabia como tinha chegado no mestrado, que eu não escrevia bem, que eu nunca ia escrever um livro, mas que talvez eu terminasse o mestrado.
Eu voltei para a sala assim, caindo lágrima, né? Aquela lágrima que você não controla. Levei uns 6 meses para me recuperar assim desse baque e depois aquele artigo que eu tinha mandado para ele, que ele tinha me dado esse feedback, ele ganhou menção honrosa no Conselho Nacional de Pesquisa. E aí a outra dica que eu queria falar, nem sempre os feedbacks negativos você precisa absorver. A gente tem que aprender a filtrar, né? Saber o que a gente quer e aprender a filtrar. Eu demorei um tempo para me recuperar e acreditar na minha escrita. E depois disso, as coisas fluíram. Hoje eu estou no doutorado e desenvolvendo uma pesquisa mais empírica. E aí agora, pela primeira vez, talvez, porque antes eu ia para matérias que eu gostava, mas, né, processo civil eu era boa, gostava, mas não era o que eu gostava de pesquisar. E é a primeira vez na minha trajetória acadêmica que eu estou numa área que eu quero estudar, que eu amo estudar, que eu estudo todos os dias e que eu sempre tenho muitas dúvidas. Então, mais ou menos aí a minha trajetória foi essa, tentando aí resumir. Tiveram no meio do caminho congressos, tiveram nãos de congressos para publicar, tiveram sims, teve esforço de financiamento, porque eu não tinha dinheiro para ir nas coisas, então eu tinha que correr atrás de financiamento. Não é fácil, né, conseguir isso. No TCC, eu acabei pulando, mas no TCC eu escolhi uma área que a gente não aprende na faculdade, pelo menos lá no Sul não tem direito político partidário, mas eu gostava muito do professor Orides Mesaroba, que era meu professor, e da professora Débora Bonar, e aí a gente trabalhou juntos, e eles foram... Foi ali que eu vi que eu tinha um jeito para pesquisa, e que eu poderia crescer nisso se eu escutasse mais nesse momento, né? Tem momentos que a gente tem que escutar mais, a gente tem que absorver mais, para depois a gente colocar em prática, a gente tem que saber ser resiliente, né? Então, foi ali que eu consegui esse encaixe. Isso. Que legal, Carol. Acho que foi bem desafiadora, né, a sua trajetória, mas é justamente assim, isso que a gente tem que passar para o pessoal, né, que é um processo de construção, não é algo que é do dia para a noite. Você não chegou no seu tema de doutorado, você não construiu seu tema de doutorado do dia para a noite. Foi uma construção desde lá da sua graduação, que você começou, né, sua iniciação científica, passou pelo mestrado, tomou muito pau dos professores, mas realmente acho que assim, até mesmo esses feedbacks que às vezes não são falados com uma forma sutil, né? Realmente são porradas. Acho que se a gente conseguir extrair, claro que assim, tem feedbacks que realmente são só para derrubar, mas tem muitos feedbacks que realmente são muito importantes e que se a gente consegue absorver, a gente consegue evoluir como pesquisador. Contando um pouquinho da minha história, para o pessoal que está assistindo, eu comecei a pesquisar, como a Carol também, na graduação. Só que onde eu estudava, não tinha um corpo estruturado igual lá no Sul, na Universidade Federal, porque eu venho de uma universidade privada. Então, pense a dificuldade que é para fazer pesquisa. Não tinha um grupo de pesquisa, não tinha nada. E por uma sorte, na verdade, eu tinha um amigo em comum, tem um amigo em comum, né, que é o Gabriel, e ele fazia direito na UFG. E um professor dele estava organizando um congresso, inclusive acho que você conhece o professor dele, acho que era o Dantas. Você estava organizando um congresso na UFRJ, um congresso muito legal, um congresso internacional de Constituição e Democracia. E ele me chamou para escrever esse artigo, esse colega meu. Falou, Gustavo, vamos escrever um artigo. Isso eu estava no quarto período, não sabia nem o que era direito. Direito. E eu falei, cara, eu tenho muito interesse. Só que eu não sei por onde começar. Eu nunca nem ouvi falar de pesquisa aqui na faculdade. Os professores não comentavam, não tinha grupo de pesquisa. Ele falou, vamos escrevendo. Aí, por sorte, por coincidência, a gente tinha um professor em comum, que dava aula lá na UFG para ele, e que também dava aula na Uni, que era o Guilherme. E eu sempre via algumas postagens dele, né? Nem sei assim exatamente quando que eu comecei a acompanhar ele. Eu sempre via ele postando coisas de congresso e tal. Aí eu falei, cara, a gente podia conversar com o Guilherme, porque eu sempre vejo ele postando coisas de congresso, ele pode, acho que, dar uma força pra gente. Eu não era aluno dele, mas eu fui e mandei lá no privado dele, acho que era no Facebook na época. Eu mandei no Facebook, e ele foi super gentil, falou que nos orientaria. E assim começou, de uma forma bem informal, não tinha um grupo estruturado de pesquisa,
foi realmente de interesse, sabe? Eu tinha muita vontade de fazer. Eu via pessoal lá na UFG com uma cultura bem mais forte, né, de pesquisa, tradição, organizando congressos. E onde eu estudava não tinha isso. Então, eu falei, cara, vamos escrever. Aí a gente foi, eu fui muito eu comecei o meu tema de pesquisa por algo assim foi o que você comentou, Carol. Era algo que eu achava legal, só que eu não tinha muito domínio. A gente foi escrever sobre justiça restaurativa no âmbito penal. Assim, eu gosto de direito penal, mas eu tenho dificuldade em direito penal. Já fiz estágio na área criminal, aí que mais foi um pouco mais na frente, aí que eu tive uma bagagem maior. Mas quando eu comecei a fazer pesquisa, e eu já fui encarar uma temática que estava mais relacionada ao direito penal, isso nem. Acho que eu estava pegando o direito penal um ou 2 na faculdade, e eu já fui me meter no âmbito penal. Mas beleza, a gente conseguiu fazer um levantamento aí bem embrionário, bem rudimentar, e a gente conseguiu escrever esse artigo, sabe? Com todos os erros, com todos os vícios. A gente submeteu esse artigo para o Congresso, na UFRJ, e foi aceito. E aí veio um ponto que, assim, que eu acho que me deu mais ânimo para continuar na pesquisa. Eu não tinha condição na época de ir para o Rio, porque não sei se o pessoal sabe, mas geralmente os congressos, eles tem alguns congressos que eles divulgam na véspera os trabalhos que foram aprovados. E esse congresso foi um que fez isso. Eles divulgaram os trabalhos aprovados na véspera do evento, assim, uma semana antes, basicamente. Então não tinha condição de ir. Aí eu fui e conversei com o Guilherme, falei, ó, Guilherme, a gente teve o artigo aprovado, mas acho que a gente não vai conseguir ir e tal, por questões financeiras. E ele foi lá, isso assim, sem faculdade, sem nada. Ele foi e me deu a passagem para me participar do congresso. Então, assim, isso me marcou muito. Eu sempre comento isso com ele. Eu acho que foi isso, assim, o estalo para mim começar realmente a me interessar mais na pesquisa. Quando eu cheguei nesse congresso, no grupo de trabalho que eu estava, só tinha praticamente mestres e doutores apresentando trabalhos. Tinha poucas pessoas assim da graduação. E eu cheguei na UFRJ, aquela faculdade linda, eu falei, cara, que legal. E o pessoal debatendo ideias. Eu achei aquilo muito legal. Eu falei, cara, por que que a gente não faz isso onde eu estudo, lá na faculdade? Na época eu estava no CA, do Direito. Quando eu voltei para Goiânia, aí eu comecei a fazer um movimento com os alunos, com o pessoal que eu conhecia. Falei, cara, nas outras faculdades tem grupo de pesquisa, por que que a gente não tem aqui? E a gente foi inflando o pessoal. E por sorte a gente conseguiu mobilizar para ter uma estrutura de pesquisa lá na faculdade, que posteriormente virou o PIBIC. Então, em resumo, foi assim que eu comecei, sabe, Carol? Eu também tive uns apoios muito interessantes, muito bons, que eu agradeço muito, inclusive do reitor lá dessa universidade que eu estudava, porque ele era um cara realmente assim ligado com pesquisa e ele me ajudou muito do ponto de vista financeiro e também de apoio, sabe, de participar de congresso. Muitos eu não tinha condição, por exemplo, eu fui participar de um congresso em Coimbra e assim o resultado saiu desse congresso um mês antes, eu acho, do congresso, que o meu trabalho tinha sido aceito. E vai eu arrumar dinheiro, sei lá da onde. E assim, eu mobilizei a faculdade praticamente, os professores fazendo vaquinha, e o reitor, ele me ajudou, ele pagou a inscrição no meu congresso, que era um valor bem alto, e ele também me doou um uísque, uma coisa que acho que aluno nenhum teve essa oportunidade. Eu ganhei o uísque dele, e com esse uísque eu consegui vender ele, que era um valor, assim, surreal, sabe? O uísque valia, acho que era 7 mil. E se não fosse Meu esse Deus. uísque, eu não teria ido para Portugal, não teria participado desse congresso. Então, assim, gente, dificuldades a gente sempre vai ter, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de, às vezes, de não ter uma estrutura na faculdade, mas o que é mais importante é a sua força de vontade. Muito provavelmente, se você estuda numa instituição privada que não tem um grupo de pesquisa consolidado, muito provavelmente você vai ter um professor que é pesquisador, que tem um mestrado. Então, vocês podem conversar com esses professores para pedir esse auxílio. Eu acho que é uma excelente forma de vocês começarem. É, tomando por base um pouco da minha história. Então, Carol, tentando resumir mais um pouco, eu comecei nessa área, no âmbito penal, mas passando pouco tempo eu vi que o meu forte mesmo, que eu gostava de pesquisar e que eu tinha bagagem, assim, que eu já tinha leitura, até mesmo do ensino médio, era questão
mais relacionado a direitos humanos, direitos fundamentais, minorias. E foi nesse caminho que eu segui. Continuei, comecei depois pesquisando sobre direito à moradia, só que eu vi como tinha muitos trabalhos assim sobre direito à moradia, e eu sempre fui um pouco do contra. Queria ir para os temas que ninguém pesquisava, que ninguém estava pesquisando, porque eu achava que isso era mais interessante, porque eu ainda acredito que é uma forma de você conseguir inovar mais. Porque eu vejo muitos trabalhos, por exemplo, de conclusão de curso, o pessoal vai pelos temas da moda. Vai escrever sobre aborto, vai escrever, sei lá, a crise do sistema penitenciário. E assim, claro que dá para inovar nessas temáticas. Só que as suas chances de conseguir trazer uma perspectiva inovadora são menores porque pela quantidade de trabalhos que existem. Então, assim, eu sempre gostei de ir para temas que eram transversais, que não só passavam pelo direito, mas também iam para outros campos, sociologia, filosofia, enfim. Aí esse tema que eu estava pesquisando, que era direito à moradia, fazendo levantamento em base de dados, em repositório, eu vi que já tinha muita coisa escrita. E eu conversei com o meu orientador informal, que era o Guilherme, e falei, Guilherme, me ajuda a encontrar um tema que tenha menos gente pesquisando sobre. Direito à moradia tem muita coisa já escrita. Como é que eu vou trazer uma perspectiva inovadora, enfim, para o direito? E ele falou, cara, por que você não pesquisa sobre população em situações de rua? Aí eu comecei. Então, o meu outro artigo, meu segundo artigo, o primeiro foi sobre justiça restaurativa, o meu segundo artigo foi sobre população em situação de rua, que posteriormente virou meu trabalho de conclusão de curso. Eu falei sobre direito à moradia e população em situação de rua e políticas públicas no trabalho de conclusão de curso. E aproveitei esse projeto, incorporei ele bem mais, deixei ele bem mais robusto e transformei no meu projeto para ingresso no mestrado. E deu certo. Mas trazendo uma perspectiva também da Defensoria Pública. Então, eu trabalho a Defensoria Pública e também a população em situação de rua nesse projeto. Então, percebam, pessoal, que foi uma escadinha. Comecei com um tema que não era muito a minha praia, vi que não era a minha praia, fui para algo que eu tinha mais domínio, e também por sugestão desse meu orientador. Isso é muito importante, você ter uma pessoa que pode te dar esse auxílio, que tem uma experiência maior na pesquisa. Fui para o meu trabalho de conclusão de curso e depois o projeto de pesquisa do mestrado. Então, em síntese, a minha trajetória foi dessa forma. Eu separei alguns pontos aqui para falar com vocês também, pessoal, sobre os pontos principais que eu acho interessantes que vocês utilizem nesse processo de construção do projeto dos temas de pesquisa, não do projeto de pesquisa. Porque não basta você encontrar um tema, você tem que construir. Eu acho assim, Carol, que a construção desse tema é um processo bem individual, um processo mesmo de alquimia. É algo bem individual. Então, eu separei alguns pontos aqui, mas eu quero que você comece falando também. Já falei bastante aqui sobre essa parte mais da minha trajetória, a parte. Então, eu queria que você começasse falando e a gente vai Vamos lá. debatendo alguns pontos. O Gustavo ele trouxe uma questão importante. Inovação, né? Aquilo que já está muito batido não quer dizer que você não possa pesquisar, mas você precisa inovar, porque já tem muita gente falando. Então, eu lembro que na minha época, o tema da época era casamento homoafetivo, né? Então, choveu o TCC disso, só que nenhum trazia uma inovação, né? Então, sair da sua zona de conforto é dolorido, é um processo até de autoconhecimento que tu vai colocar na tua pesquisa, mas é necessário, porque a gente já tem uma cultura do direito ser um pouco ultrapassado em alguns sentidos. A gente é meio conservador em alguns sentidos, e agora a gente está no momento de inovar. A gente precisa trazer coisas novas para a gente poder agregar, senão as pesquisas a gente vai ficar sempre patinando nas mesmas coisas, né? E aí a gente tem uma das possibilidades que a gente trabalha é trabalhar de maneira transdisciplinar e interdisciplinar, né? Hoje a gente percebe que na pesquisa não tem mais espaço, como a gente começou, um artigo de penal ou um artigo de processo civil. A gente precisa mesclar as áreas, né? Eu preciso trabalhar constitucional com civil e sociologia. E aí, primeiro, interdisciplinar com as disciplinas do direito e transdisciplinar com as disciplinas que colaboram para o direito e que também a gente passa na faculdade, às vezes, ignorando elas, né? Economia, teoria geral do processo, sociologia, criminologia. A gente tem informações jurídicas. E aí eu acho que o primeiro passo para construir um tema
eu falo que é inquietação. Algo que você tenha, que você seja bom, uma matéria que você seja bom, e que você tenha alguma coisa para pesquisar ali que está inquieto, que parece que não está funcionando. Se não está funcionando, quer dizer que tudo que já escreveram não está funcionando. Então, você precisa inovar, você precisa aprofundar mais a sua pesquisa e trazer algo concreto aí de mudança. No segundo ponto, pensar que num problema jurídico, né? Para quem está fazendo TCC ou pesquisa, outra coisa no direito, a gente precisa de um tema jurídico. Ah, mas tu acabou de falar de sociologia, psicologia e etc. Sim, mas a gente tem essas áreas dentro do direito também. A gente tem a psicologia jurídica, a gente tem a sociologia jurídica. Então, a gente precisa de uma coisa que o direito responda. Porque eu acho um pouco, pelo menos, extravagante a gente querer entrar numa outra área, né? Então, eu tenho alunos, às vezes, eu quero falar das consequências psicológicas da alienação parental. Eu acho um pouco extravagante tu se meter em uma área de psicologia se a tua formação foi 5 anos de direito, né? Tem questões de psicologia que a pessoa estudou 5 anos de psicologia para escrever isso. Então, a gente tem que ficar aí bem dentro do direito. E aí, eu criei aí um jeito que eu passo para os meus alunos e faço comigo. Só uma coisa. Teve só uma mudança ali. A minha história é muito parecida com a do Gustavo, mas teve só uma mudança, porque no doutorado a gente não consegue ter ali um professor que auxilie, né? Até o mestrado, a gente pode ter um professor que é mais amigo, que você tem um pouco mais de intimidade, que você pode pedir um feedback, né? Mas no doutorado, como a gente tem que criar uma tese inédita, né, uma teoria inédita aqui para o direito, é difícil de conseguir. Inclusive, o meu orientador do mestrado, eu lembro que eu falei assim, agora, quando eu acabei, eu falei, agora eu vou para o doutorado. Ele falou assim, calma, você tem que amadurece como pesquisadora que vai chegar o momento. E foi isso mesmo, 4 anos, foram 4 anos de pesquisa para eu conseguir chegar no meu projeto hoje de gênero, inteligência artificial e direito achado na rua. Então, é um processo, né? Só esse ponto aí que me mudou. Mas eu também já estou mais avançada na pesquisa, né? Já são mais anos, então considera-se que eu já poderia realmente criar uma coisa sozinha. Então, das dicas que eu passo, voltando, né? Das dicas que eu passo, você procurar questões atuais, mesmo que sejam assuntos já batidos. Então, que nem eu falei, casamento homoafetivo. Casamento homoafetivo já é um assunto bem batido. Mas tem questões atuais envolvidas disso? Tem, a gente tem aí as questões dos transgêneros, que ainda que está sendo uma novidade, sendo que a Alemanha tem lei desde 1980 sobre isso. Então, a gente consegue ir trabalhando, por exemplo, questões de transparentalidade, né? E vai incorporando essa teoria que já foi bastante batida, mas com outras questões. Então, eu sugiro sempre para olharem o site do STF, né? Sempre tem lá as repercussões gerais, sempre tem as novidades. Sites jurídicos, né? Instagrams que tentam aí colaborar com algumas novidades jurídicas. O meu próprio Instagram eu tento fazer isso dentro das minhas áreas, né? Olhar notícias, olhar projeto de lei, entrar lá no Senado, porque o trabalho de uma pesquisa, ela é realmente essa. No início, você vai olhar tudo, para depois tu começar a selecionar e colocar em ordem do que tu vai escrever. Então, olha se tem projeto de lei, às vezes você consegue trabalhar só com projeto de lei. Olha se tem alguma notícia recente no STF, aí você consegue trabalhar. Oi, Léo, doutor Léo lá de Itumbiara, nos assistindo. Dá uma olhada nos sites jurídicos que eles trazem novidades. Conversa, às vezes, com o seu orientador ou com alguém que já está mais na pesquisa. Só não vai pedir para ele fazer para você, mas fala assim, tô pensando em falar tal coisa. Porque aí vem uma visão de fora que vai te complementar, né? Então, para mim, o começo da pesquisa é o começo que um cientista faz, né? Tu até falou o termo alquimia, mas no fundo a gente tem aí a discussão se direito é ciência ou não é. E eu me considero, às vezes, uma cientista, né? Que é a ideia de ficar pesquisando tudo mesmo, até eu conseguir limpar as minhas ideias e descobrir como que eu vou escrever. E eu preciso trazer coisas novas, né? Então, olhar dados também, IBGE, IPEA, e tentar trabalhar misturando doutrina, jurisprudência, legislação. Você pode trabalhar direito comparado, né? Se você quiser. Saber fazer um recorte do tema é muito importante. O que é um recorte do tema? Eu aprendi com o tempo isso também.
A gente tem a falsa impressão, às vezes, na graduação, que o tema, quanto mais aberto, melhor. E ele não é assim. Uma pesquisa que tem um tema bem recortado, ela vai ter muito mais facilidade de você continuar e de você ser aceito ali num congresso ou ter uma aprovação no TCC. Então, não tem problema fazer recorte, né? Então, ou seja um recorte temporal, né? Vou estudar de tal ano a tal ano determinada situação. Ou um recorte geográfico, vou estudar só o estado de Goiás, ou só o Centro-Oeste, ou vou estudar o direito comparado com um país, né? Porque também tem isso. Às vezes o povo faz direito comparado e faz com todos os países. Não é. Cada país teve uma construção social e política, né? Então você tem que contextualizar as situações. O recorte eu acho que é muito, muito importante. E aí, depois eu vou disponibilizar aí, eu dou essa aula na graduação, na pós-graduação da PUC, uma sequência de perguntas para você ir tentando responder. E ao responder, você vai ver que você vai fazer um recorte do seu tema. Então, eu vou perguntando assim: tem jurisprudência nacional? Tem súmula? Tem projeto de lei? Se você tem algum doutrinador que fala sobre isso? Tem algum artigo? Então, eu vou fazendo uma sequência de perguntas que no final a pessoa consegue fazer um recorte melhor aí do tema, depois eu disponibilizo para vocês. Então, acho que é isso. Assim, o primeiro passo é inquietude, é verificar uma inovação, verificar o que tem à disposição já na internet, nas pesquisas, nos bancos de dados, né? Tanto como com doutrina, quanto com dados, jurisprudências, projetos de lei. E aí, depois que você tem o aporte disso, tu consegue traçar aí um caminho para começar a escrever. Hoje, a pesquisa no direito não é mais teórica. Não tem espaço. Cada vez mais a gente percebe isso nas seleções. Não tem espaço para pesquisa teórica. O direito cansou de ser teórico. O direito tem que chegar nas pessoas. O direito tem que fazer a justiça. E para isso a gente tem que trabalhar questões que às vezes são incômodas. Então a gente tem que trabalhar dados. A gente tem que trabalhar jurisprudência. A gente tem que trabalhar projeto de lei para a gente conseguir realmente entregar alguma melhora para a sociedade. Senão a gente vai continuar no nosso casteirinho aqui, fechado, achando que a gente está fazendo muita coisa e, na verdade, a gente está só protelando acessos à justiça e informação. Acho que por aí. Se tu quiser ir complementando, eu vou ver se tem mais alguma coisa. Que aula, hein, pessoal? Muito bom, Carol. Acho que foi sensacional essa colocação sua, realmente, sobre como é fazer pesquisa no direito atualmente, né? Então, realmente, essa parte da pesquisa empírica, principalmente nos últimos anos, tem ganhado cada vez mais força. E as pesquisas que são essencialmente teóricas, né, elas estão, pelo fato de já ter, como você comentou, muitos trabalhos, então as pesquisas empíricas, elas estão ganhando bastante força atualmente. E concordo, assim, assino embaixo com tudo que você disse sobre essas questões, porque o direito, ele é uma ciência sociais aplicadas. E ele perpassa por várias áreas do conhecimento. Não dá para a gente trabalhar, fazer pesquisa. Aí a gente entra até nessa discussão, né, que você trouxe. Na semana passada, eu estava falando com o Vitor sobre questão de metodologia. A gente acabou entrando um pouco em epistemologia e tal, e a gente entrou um pouco nessa discussão, né, do direito ser ciência ou não. Mas eu concordo, assim, inteiramente sobre essa perspectiva interdisciplinar que a gente tem que trazer para as pesquisas no direito. Não dá para a gente ficar só discutindo, tal coisa é constitucional ou não. Então, a gente tem que ir para outros campos, para outros ramos, usar outras ciências, talvez não de forma principal, como você comentou aí, né, Carol, de uma aluna que quer trazer a perspectiva da analisar do ponto de vista da psicologia, mas utilizar de forma subsidiária esses conhecimentos, porque, enfim, o direito perpassa por várias áreas, então acho que é sensacional a gente fazer isso. Eu separei alguns pontos aqui, mas eu acho que a Carol já passou por vários, mas eu vou falar mesmo assim. Talvez eu traga uma perspectiva um pouco diferente, talvez complemente algo, enfim. O primeiro seria essa questão da área de interesse, que a gente inclusive já falou. Não só a área de interesse, mas algo que você realmente tenha uma afinidade, que você tenha uma base. Não adianta você só escolher algo por ser o assunto da moda. Isso é até uma coisa que eu fiz um post esses dias, Carol, falando sobre os assuntos da moda, porque, por exemplo, agora está muito na moda falar sobre o coronavírus. E já tem um monte de gente escrevendo sobre o coronavírus. Já vi vários livros que já foram publicados nesse curto espaço de tempo falando sobre coronavírus.
e de pessoas que são, assim, doutoras, pós-doutoras. Então, a gente tem que tentar encontrar, claro, algo que tenha, assim, que seja um assunto quente, é interessante sim que seja um assunto quente, mas também que não seja algo que seja molda, porque eu acho, assim, que também aí a sua capacidade de encontrar algo que seja diferente, trazer uma perspectiva inovadora, ela se reduz bastante. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto também que eu acho super importante, para quem está na graduação, e vai buscar tanto para graduação quanto para quem quer ingressar em um mestrado, olhar as linhas de pesquisa. Aonde eu estudava na graduação, no último ano eles fizeram uma reformulação na parte dos trabalhos de conclusão de curso e dividiram os professores por linhas de pesquisa, por áreas de interesse. Então eu acho assim que é muito importante para quem está começando na graduação, mesmo se a sua faculdade não fizer essa divisão, tentar selecionar um professor para o seu trabalho de conclusão de curso que ele pesquise algo que você tem interesse, sabe? Porque se você chega com um tema, sei lá, sobre direito penal, com um professor que ministra aula sobre direito civil, então assim, a dificuldade que ele vai ter para te orientar vai ser enorme. E muitas vezes ele vai te orientar mais do ponto de vista formal, porque ele não vai ter um domínio profundo naquela área do conhecimento, entendeu? Então esse ponto é muito importante, olhar a linha de pesquisa do professor, seja para o trabalho de conclusão de curso na faculdade, seja para o mestrado. E no mestrado, principalmente no mestrado, porque lá no mestrado vocês têm as linhas de pesquisa e as sublinhas. Você tem que encaixar o seu projeto de pesquisa dentro de uma linha de pesquisa e sublinha. E ainda encontrar professores que tenham, que trabalhem em pesquisas que tenham vinculação com o que você tem interesse. Então, esse ponto é muito importante. Eu acho que complementa um pouco já do que a Carol falou. Outro ponto também, que é a questão do levantamento bibliográfico, Carol, só para, assim, trazer uma perspectiva também um pouco complementar à sua, eu vejo, assim, com muita cautela. No início, eu me pautava essencialmente por doutrina para fazer as minhas pesquisas. Só que, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que as doutrinas, elas têm uma finalidade específica, a grande maioria delas, uma finalidade específica de entregar o conhecimento de uma forma mais sistematizada para as pessoas. Tanto é que a gente tem as doutrinas esquematizadas, as doutrinas que são utilizadas para concursos públicos, que tem um perfil específico. E para a pesquisa, para pesquisa, trabalho de conclusão de curso, para ingresso em mestrado, os professores eles querem ver profundidade. Então, não dá, por exemplo, para você usar uma doutrina esquematizada num projeto de pesquisa para ingresso em mestrado. Às vezes, no trabalho de conclusão de curso, tudo bem, o professor vai aceitar e tal, mas quando você quer aprofundar mais na pesquisa, aí você tem que encontrar outros materiais, outros bases de dados. E a gente tem várias bases de dados que são abertas, a gente tem a Cielo, nós temos os repositórios das universidades, que lá vocês podem encontrar tanto dissertações quanto teses de doutorados, que são excelentes materiais e são abertos. Fiz um post recente também de algumas bases de dados que são internacionais e que são abertas, que são gratuitas. Tem uma da Universidade Autônoma do México, que eu utilizo bastante nas minhas pesquisas, que é a Redalac, salvo engano. Tem, depois, quem tiver interesse depois da live, está lá no meu feed. Um pouco dessas bases de dados. Mas, assim, eu não estou aqui demonizando as doutrinas. Eu acho assim, que a gente pode utilizar as doutrinas, é muito interessante, principalmente para a gente compreender os conceitos inicialmente, de um determinado ponto. Mas quando a gente vai utilizar, fazer uma citação, ou mesmo nas referências, eu acho que é mais interessante vocês já partirem para os artigos científicos. Por quê? Porque geralmente, por exemplo, um doutrinador de constitucional, ele vai falar de vários assuntos, e ele tem que tentar sintetizar ao máximo esses conceitos. Então, por exemplo, ele vai falar sobre mutação constitucional, sei lá, ele vai discutir em cinco páginas, em 10. E muitas vezes você tem um livro específico de um pesquisador, ou então uma tese, ou uma dissertação, que ela é específica sobre mutação constitucional, que a pessoa se aprofunda muito mais. Então, é mais interessante você usar esse outro tipo de material. Você usa a doutrina, primeiro para compreender esses conceitos iniciais, e depois você usa
a esse outro material mais profundo para, sei lá, fazer uma citação, para trazer para o seu trabalho. Eu acho que dá um grau maior de cientificidade. Mas, claro, existem doutrinas aí que são doutrinas de vanguarda, que realmente é por exemplo, o cara terminou o doutorado dele, ele vai e publica uma doutrina. Tem um caráter de cientificidade muito grande por trás. Então, assim, a gente tem que diferenciar. Tem doutrinas que têm um perfil, que é mais para concurseiro, e tem doutrinas que já têm mais esse perfil de cientificidade. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá bom, pessoal? Esse foi o segundo ponto. O terceiro, que eu acho que é muito interessante, Carol, que é seguir a pista de outros pesquisadores. Eu estava lendo um artigo muito interessante, e eu até lembrei de você sobre essa questão da inteligência artificial, que falava sobre as deepfakes. A gente tem as fake news, e agora a gente tem também as deepfakes, que é algo surreal, eu nem sabia que existia. E nesse artigo, inclusive, eles falam que daqui a uns dias as pessoas essas pessoas que produzem as deepfakes vão conseguir, inclusive, fraudar chamadas ao vivo aqui, fraudando voz, fraudando imagem. Então, assim, é algo surreal. E nesse artigo, o pesquisador ele fez um estudo, um recorte de, acho que ele estava analisando 84 artigos de jornalistas que falavam sobre deepfake em um determinado recorte, um determinado ano, acho que foi 2019. E ele estava analisando quem são os atores que produzem as deepfakes, como combatê-las e uma série de análises que eu achei bem interessante. E assim, mas é um artigo assim que é mais para do ponto de vista para trazer essa temática para discussão. Assim, ele não aprofunda em nenhum tipo, em nenhum campo específico, sabe? Tipo assim, os efeitos das deepfakes na esfera criminal. Não, ele é bem amplo. Mas ele tem a delimitação que foi em cima desses estudos produzidos por jornalistas. Ele queria compreender como que esses jornalistas, como que a mídia estava enxergando essas deepfakes. Então, ali, lendo esse trabalho, eu já tive várias ideias, sabe? Tipo assim, cara, dá para mim, por exemplo, delimitar uma para deepfake no âmbito penal, ou sei lá, para o âmbito civil, quais são as consequências. E assim, eu fui pesquisar por exemplo, no Google Acadêmico, que é uma base de dados também aberta. Tem pouquíssimos trabalhos. Então, gente, dá para a gente inovar, tem muita coisa aí que o pessoal ainda não falou dentro do direito. E quando vocês vão analisar esses estudos, geralmente o pessoal coloca quais são as lacunas ainda que tem naquele determinado campo do conhecimento. Então, eu acho que é bem bacana vocês se atentarem nisso, principalmente na conclusão, na pesquisa, geralmente os pesquisadores falam, oh, meu estudo ele tem tal limitação, ele não conseguiu abarcar tudo. Então, você pode, ali já é uma pista para você desenvolver um possível trabalho. Então, acho que esse Gustavo, ponto você também, levantou até um ponto importante. Vou fazer só uma consideração aí, claro, que tu levantou um ponto muito importante. Que eu vejo também muito comum de alunos de graduação cometerem de erro. Quando eles escolhem um tema, né, que tá lá quase como um título, né, tema gigante, a pesquisa, eles vão lá e colocam no Google Acadêmico, aliás, pesquisem só no Google Acadêmico. Não vai no Google normal, Google Acadêmico, que lá vai ter os artigos científicos, vai estar mais selecionado. Procuram aquele tema todo e aí eles voltam para a professora, não tem nada com o meu tema. O meu tema é muito novo e não tem nada. E não é assim, né? Tudo na vida é uma construção. De algum lugar esse tema novo saiu, né? Ele tem uma estrutura, então você vai poder pegar os pedaços dessa estrutura para conseguir montar. Eu costumo desenhar uma casa para os alunos, né? A pesquisa a gente tem que fazer a fundação, depois a gente constrói as paredes e depois na terceira sessão, terceiro capítulo, a gente faz o teto, que é a problematização, se tu usar o método dedutivo. Então, você vai ter que procurar a estrutura. Se vai falar, por exemplo, das fake news e do avanço das fake news, que está surgindo o novo termo, você vai ter que falar sobre a estrutura da internet, o acesso à informação, o sigilo de informações. Então, você já tem ali uma base para fazer a estrutura da sua casa, né? Acho que é um erro muito comum as pessoas quererem o trabalho, botar o tema e querer vir todas as informações prontas. E não é assim. A gente constrói as informações. Pode ir. com certeza. Já atrapalhei. Pessoal, não, a intenção é a gente ter essa troca mesmo, algo que eu deixar passar, você complementa, enfim, as divergências também que a gente tiver, tranquilo. Acho que só vai enriquecendo ainda mais para o pessoal que está assistindo, que são várias
perspectivas. E o outro E ponto importante é que a gente esquece também que o direito vem da sociedade. A gente aprende isso lá no primeiro semestre, né? O direito surge das demandas da sociedade. E aí chega num ponto, eu não sei por que acontece na cabeça do estudante, me coloco, porque eu já fui estudante de graduação, chega um ponto que a gente acha que o direito é o máximo, que o direito vai responder tudo. Mas se a gente aprendeu lá no início que o direito vem da sociedade, é porque a gente tem que estudar a sociedade, né? A gente tem que ir para o que a sociedade está precisando e aí sim vou colocar o direito nessa situação. E hoje a gente tem um direito, no geral, ultrapassado, porque a gente não consegue acompanhar a sociedade, né? Então a gente coloca situações atuais em estruturas antigas. É claro que não vai dar certo. Um exemplo muito comum que eu dou é Airbnb. A gente não tinha uma plataforma disso, a gente nem sabia esse tipo de aluguel. E aí agora está sendo discutido no STJ se é hotel ou não é. Não é nenhum dos dois, né? A gente está pegando uma situação nova da sociedade e enfiando numa legislação antiga. Enfiando mesmo, porque a gente está tentando aceitar de toda forma e a legislação não aceita, não é a mesma coisa, né? É isso, pode ir. pessoal, eu tô vendo aqui que tem várias perguntas, Carol. Eu vou só terminar aqui bem rapidinho e a gente, acho que seria interessante a gente já começar a responder o pessoal também. Tá Tem bom. várias coisas bem bacanas. Pessoal, então, outro ponto também é essa questão da relevância, não só, como a Carol já falou, então não vamos me delongar, que é a relevância não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista social, aquela temática, ou então do ponto de vista político, ponto de vista econômico. Tentem encaixar esse ponto, trazer a sua temática para ter relevância não só no direito. Outra questão da interdisciplinaridade, que a gente já falou, então não vou ficar entrando, e a questão de conversar com outros pesquisadores, que também a Carol já falou super bem, de pegar pessoas que têm mais experiência, professores, enfim, amigos, para debater mais sobre a sua temática e você adquirir mais conhecimento. Outra forma também, que é excelente, é vocês participarem de congressos, apresentando trabalho científico. Você pode apresentar, inclusive, um resumo. Você não precisa ter um artigo lá de 15 páginas, 20 páginas. Você faz um resumo lá de 500 palavras e você vai e apresenta num congresso. E lá nesse congresso, muitas vezes, vai ter professores, que são geralmente mestres e doutores, que vão estar lá comentando sobre o seu trabalho, e eles vão te dar vários feedbacks bem interessantes. E todos os congressos que eu participei, eu sempre voltei com muitas indicações de obras, de doutrinas, artigos para ler, e eu acho que é bem interessante. Essa participação de congresso vai te dar uma experiência muito bacana, principalmente para quem quer lá na frente entrar em um mestrado. Você já vai ter uma experiência boa sobre falar em público, conversar com os professores, então isso com certeza vai te ajudar. Mas para fechar, era basicamente isso, Carol. Eu acho que se você tiver mais algum ponto também para falar, depois a Eu gente vou, pode. eu vou falar aqui de uma pergunta que fizeram lá para cima, se a questão de ser advogado, servidor, pesquisador, se vai ter algum viés. E aí eu já junto com uma outra informação. A gente falou de temas que são batidos, que para você trazer alguma inovação, e eu costumo falar que o seu olhar é uma inovação, né? Cada um tem um olhar da vida, cada um teve uma construção social. Eu tive uma educação, eu tive nãos, eu tive portas fechadas, eu tive portas abertas, e isso faz eu ter uma visão de mundo. E essa minha visão de mundo é minha. Eu nunca alguém vai ter a mesma visão, porque as experiências são diferentes. E um pesquisador, ele coloca a sua experiência no papel, né? Ele coloca a sua experiência naquela pesquisa. Então, trabalhe isso, né? Não tem problema, eu acho, ter um artigo voltado para advocacia, ou para servidor público, ou para pesquisador, que eu acho, aí é uma opinião minha, não sei se o Gustavo vai concordar, mas é uma falácia você dizer que tanto o artigo de pesquisa, a pesquisa, ou aí o magistrado tem que ser imparcial, né? Não adianta, nós não somos imparciais. A gente tem perspectivas de mundo, a gente defende coisas diferentes. A imparcialidade, ela é dúbia. Não tem como a gente fazer isso. A gente vê isso no judiciário todos os dias. Então, a pesquisa também vai sofrer isso. Claro que você não vai lá defender ou atacar diretamente alguma situação, porque você vai ter que trabalhar com doutrinas, com artigos, com legislação, com dados, mas você pode sim colocar a sua perspectiva e o que você acredita na sua escrita de maneira que não impessoal, né? Você consegue
argumentar. E deixa eu ver, eu falei tudo aqui. Você pode me falar se vocês têm as perguntas. Um beijo para todo mundo que está mandando, Juliana, Gabi, a minha sogra está assistindo também, tá todo mundo aí. Obrigado pelos comentários, pessoal. Pode falar. Cara, quando você estava falando, eu estava buscando aqui um pouco mais para cima, também tem outro comentário do fotógrafo fotografando. Preciso ser organizada, da mulher, né? Acho que é mulher. Me perco nas ideias com tanta coisa que quero falar. Daí me perco na escrita, sempre faço isso. Eu acho que, assim, esse ponto aí, apesar de não ser uma pergunta, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho, que eu acho que é o ponto de organização. Eu acho que, claro que é muita informação na sua pesquisa, por isso que é super importante que vocês tentem organizar, tentem sistematizar um rascunho mesmo. Eu faço geralmente no papel, ou então no Word, um esboço com um sumário provisório. Por exemplo, se eu vou escrever algum artigo ou projeto de pesquisa, eu sempre. Outra coisa que eu faço também, quando eu vou fazer as minhas leituras, eu não faço uma leitura linear, uma leitura passiva. Eu sempre vou lendo um tema que eu acho que é interessante, que eu quero pesquisar, e vou fazendo anotações. Vou vendo quais são os principais elementos daquele artigo, os objetivos, qual foi a metodologia que o autor utilizou, qual foi a conclusão que ele chegou, quais foram os teóricos que ele utilizou, os conceitos, e vou anotando. Porque tudo isso, lá na frente, vai te ajudar bastante, porque vai servir de base para você estruturar as suas ideias, para você fazer suas citações. Então, acho que esse ponto é importante, você fazer uma leitura que seja realmente uma leitura profunda, não linear, buscando identificar, pescar nesses artigos esses principais elementos. Eu geralmente gosto de olhar bastante, cara, o resumo, a introdução, depois eu pulo para a conclusão, aí eu já tenho uma noção global do artigo. E depois eu volto para o miolo, porque é no miolo ali que geralmente eu vou aprofundar mais no que o autor apresentou lá na introdução e no resumo. Então, é uma técnica, claro que tem pessoas que utilizam, tem inúmeras, né, mas que para mim funciona e que eu acho interessante. Então, eu acho que a ideia do sumário provisório, você sistematizar como se fosse um funil. Por exemplo, se você vai organizar o seu trabalho de conclusão de curso em 3 capítulos, comece ele com um funil. Começa o primeiro capítulo com a parte mais geral, genérica. No segundo capítulo, você vai afunilando mais. E no terceiro, você entra na parte central da discussão do seu trabalho. Então, eu acho assim que essa ideia de funil, também você tentar sistematizar quais são os tópicos que você vai abordar dentro de cada capítulo, vai te ajudar bastante. Assim, só para... O que você acha, Carol? A gente tá Sua aí, opinião. já estão avisando a gente que a gente vai cair agorinha. Duas coisas aí importantes na fala do Gustavo. Cada um tem o seu jeito de estudar, né? Então, saiba o seu jeito de estudar. Não tenha uma leitura passiva. Você não é passivo na vida, né? A gente critica, a gente tem opinião, então faça artigos, livros são para serem debruçados. E não vai cair não vai cair do céu, né? Um trabalho. Tu tem que ler. Não existe pesquisa sem leitura. Quanto mais leitura, mais arcabouço você tem. Então, tem que ler, tem que estudar. E o papel, ele aceita qualquer frase, né? Qualquer palavra. Então, coloquem as ideias no papel, porque depois, se não quiser mais, é só apagar. E como eu falei, eu tenho a técnica da casinha. Depois eu vou publicar lá no meu feed. Ainda bem que vocês me lembraram. Que é justamente isso. De pensar assim, qual que é a fundação da casa? Então, eu vou falar de conceitos gerais. Qual que é as paredes da casa? Eu já começo a falar mais do assunto. E o último tópico eu falo da problematização. Então, acho muito importante vocês colocarem no papel e ir traçando. E não ficarem presos a isso. Porque às vezes tu vai ler alguma coisa e vai mudar o caminho da tua pesquisa e tá tudo bem, né? O bom de você fazer o sumário provisório, de ter uma estrutura provisória, é de você não se perder. De você ficar viajando em outras coisas que não é objeto do seu trabalho. Para você ser mais objetivo. E eu já vou me despedindo, que eu acho que a gente já vai cair. Eu quero deixar um abraço grande aí para o Gustavo. Foi um presente que a UNB me trouxe. Foi muito bom conhecer, saber que a gente tem amigo em comum que é o Guilherme. Um beijo para todo mundo, Juliana, Gabi, os meus alunos que estão assistindo, a minha sogra, meu pai, minha mãe, tá todo mundo aí, a Xuxa. Manda um beijo para todo mundo e muito obrigada. E sigam aí o meu perfil. Quando vocês precisarem, eu posso ajudar. E às vezes tem ali umas ideias.